chegou no balcão do Ninho. Segunda tentativa de um texto do TH Silva, tá? Vamos lá, porque ele mandou bastante comentário pra gente entender o porquê que é uma segunda tentativa. Deixa eu ver como é que tá o formato do livro. Já tá em A5. Então, show de bola, mas eu acho que a margem não tá moderada. Agora tá melhor de ler, né? Pronto. Agradecimentos. Gostaria de começar agradecendo pelas sugestões valiosas na análise anterior. Sua ajuda foi fundamental para que eu aprimorasse aspectos importantes do meu projeto. Agradeço especialmente pelas dicas relacionadas à sinopse, que me ajudaram a criar uma versão muito mais eficaz. Além disso, a explicação sobre como funciona uma carta de apresentação para uma editora será extremamente útil, pois eu não havia encontrado informações claras sobre isso. Da hora, né? Da hora. Resumo da crítica anterior. Sobre a análise inicial, alguns pontos que você levantou foram essenciais para o meu aprendizado. Caramba, é praticamente uma... Estamos vendo, de fato, o resultado que o TH Silva teve com a análise do Ninho que ele já teve, e agora a gente vai ver como ele aplicou essas ideias e essas críticas. Pô, isso é da hora, mano. Boa noite pro Ricardo Pinheiro, boa noite pra Lari. Boa noite, gente. Primeiro, início com diálogo. Você apontou que começar o texto com um diálogo que não apresenta quem está falando nem dá contexto foi uma falha. Trabalhei para corrigir isso, dando um cenário e um personagem. Estilo de escrita datado. Sua crítica à minha tentativa de usar uma escrita inspirada em estilos mais lentos e descritivos, característicos de autores como Tolkien e Hoffus, foi muito importante. Confesso que ainda sou iniciante tanto na leitura quanto na escrita. O rolê de ser iniciante na leitura é o que costuma pegar mais, porque a gente tem pouca referência nesses casos, né? E você acaba emulando essa galera. Por isso que é tão importante você ler fontes diferentes, né? Linhas de literatura diferentes. Mas, de preferência, sempre boas. Até agora, minha prática baseia-se em estudos de técnicas literárias e inspirações de grandes autores datados. Embora eu ainda não tenha lido as obras de nomes como Tolkien, Hoffus e Gaiman, consumo entrevistas... é complicado. Palestras e análises sobre como eles escolhiam palavras para seus textos, o que guia meu aprendizado e me faz tentar desenvolver uma escrita mais rítmica e rica em detalhes, o que agora pareceu um problema. O Gaiman, na minha opinião, eu li o Deuses Modernos, como é que era o nome mesmo? Tem uma série também, mas eu li o livro antes da série sair, aí eu assisti a série e eu acho o livro bem melhor, que nem tudo, né? E eu acho que o Gaiman ele não é tão arrastado assim, não. Na minha opinião, o Gaiman, pelo menos esse livro, é um livro bem fluido, sabe? Enquanto Tolkien, por exemplo, eu nunca consegui terminar de ler O Senhor dos Anéis, mas eu já comecei 1 milhão de vezes. E pra mim o Tolkien é arrastadíssimo. Não é o tipo de literatura que eu aprecio. Mas eu enxergo o valor do texto dele, né? Ideias usadas na reescrita. Pode pular isso se quiser. Outra coisa já me ensina como faz aspas para o outro lado. Ai. Bom, como é que faz as aspas? Primeiro, aqui já tá sugerindo colar aqui, porque o que acontece? Quando você faz as aspas grudada na esquerda de uma letra ou de uma pontuação, ou sei lá, ele vai fazer para aquele lado de lá. Quando você faz do lado direito, por exemplo aqui, ele vai fazer do outro lado, entendeu? Para fechar as aspas. Então você utiliza, para ele ficar certinho desse jeito aqui, você só coloca grudado na letra, né? Ó o TH Silva aí. Salve, TH Silva. Boa noite. Estamos lendo teu texto, hein? Neste envio resolvi ousar um pouco mais. Reestruturei bastante o capítulo, fundindo 3 capítulos em um, sem aumentar significativamente o número de páginas. Essa tentativa pode ter prejudicado o resultado final. Espero não botar fogo na live hoje. Mas acredito que só saberei o impacto real com a sua análise. Será, mano? Será? Será que eu apago esse fogo? Será que o TH Silva vai botar fogo na live de hoje? Deixa eu apagar, calma. O cara não fez nada de errado por enquanto. Agradeço desde já por dedicar seu tempo a esse projeto, que é parte de mim. Estou ansioso para receber suas considerações e continuar a melhorar meu trabalho. Pô, da hora. Primeiramente, obrigado aí, TH Silva, por ter juntado esse material.
ter entendido o que eu falei e ter tentado aplicar isso, tá? Esse feedback, ele é muito relevante pra mim. Fico muito contente mesmo. A nossa live aqui, os nossos vídeos, os nossos encontros, eu, claro que como um criador de conteúdo, mas principalmente um publisher, né? Eu gostaria que tivesse mais pessoas com a gente todas as noites aqui. Porque eu tenho a consciência do quanto que, quando eu era um autor iniciante, algo assim teria me ajudado. Mas eu também tenho a consciência de que o conteúdo que eu produzo aqui, ele é um conteúdo muito duro. E ele é duro, entendeu? Ele não é um conteúdo de entretenimento. Eu gostaria de fazer, mas eu já entendi que o meu rolê é mais educativo do que entretenimento, sabe? Eu funciono melhor no educativo do que no entretenimento. E sempre que você vai pro educativo, vão ter menos pessoas que vão consumir o que você faz. Mas essas pessoas, elas são muito mais valiosas do que os números enormes que você poderia ter numa circunstância aí de ter um produto de entretenimento, sabe? Então, fico muito feliz quando eu percebo que o que eu falei fez sentido e ajudou um escritor a melhorar o seu trabalho. E aproveitando... não sei se tá cortando não, mas eu vou trazer mais pra perto aqui. E aproveitando... também pedir para todo mundo que tá aqui, que gosta da live, que, né, encontrem uma oportunidade para divulgar a live, para compartilhar nos seus grupos de escritores, seus grupos de escrita, as comunidades que vocês fazem parte, como funciona a dinâmica aqui, e convida a galera para assistir. É muito importante. Se você compartilhar um vídeo que você acha legal do canal para 5 amigos, com certeza o nosso canal vai ficar muito maior, o ninho vai ficar maior e assim a gente consegue ajudar mais pessoas. Faz muita diferença a longo prazo. Tenho certeza que todo mundo vai se beneficiar. Mas também, né? É da hora ver o número crescendo, não é? É da hora pra caramba. Bora finalmente começar o texto então, depois de 7 minutos de análise sobre outras coisas. Tá cortando bastante? Eu acho que é por causa disso aqui, cara. Agora provavelmente vai melhorar, tá? Porque eu tava com o ventilador aqui virado pra minha cara. E acaba que esse... então às vezes o problema é do Kyo, viu? Então o problema é do Kyo, ô Kyo. Mas eu parei o ventilador igual porque o meu... Eu tenho um grauzinho de microfone ali que eu acompanho, né? E o grauzinho, ele toda hora tava ativo. Quando eu faço silêncio agora, o grauzinho ele baixa pra 0. Mas quando eu desliguei quando tava ligado o ventilador, ele ficava toda hora no alto, tá? Como aparentemente é só o Kyo, eu vou deixar um pouco aqui. Se continuar travando ou alguém mais travar, me avisa, tá bom? Se ninguém avisar, daí eu volto com o ventilador. Bora. O cachorro começou a latir justo agora, mano. No topo da colina, Camille enxergava com olhos de ódio o que antes fora a maior cidade de Kierin. E no fundo daqueles olhos prateados, o remorso se misturava com o reflexo da ruína, que agora era Alduin. Tá. As torres de obsidiana, que antes se erguiam majestosas, agora eram apenas pilhas de entulho, menores que ela própria. Uma história perdida, soterrada pelo tom frio daquela manhã cinza. Camille cerrou os punhos até que suas unhas arrancassem sangue de suas próprias mãos, um pouco longo demais. Mesmo assim, aquela dor não era o suficiente para suprimir suas memórias, que vagavam nas palavras que aquela altura a acompanharia por onde quer que ela fosse. Bom, isso aqui é para dar uma introdução no diálogo, né? Ela tá falando consigo mesma, né? Então, sei lá, eu acho que isso aqui é meio desnecessário. Acho que é meio desnecessário. Aqui, vamos falar sobre esse primeiro parágrafo, que eu entendo que é um ponto muito importante, chave da história. Antes começava num diálogo.
agora começa em algo bem descritivo, que pode se tornar muito contemplativo. Eu acho que o TH Silva, ele acertou 70% aqui. Tem 30% de contemplativo um pouco demais, mas a maior parte ali tá... deve ser, parece ser um nível normal. Tchau. Cláudia foi pro negócio e tinha que dar tchau pra ela, perdão, gente. O que acontece? Ela enxerga com olhos de ódio o que antes fora a maior cidade de Quierim. Uma observação interessante. O que é essa cidade de Quierim para a Camille? É a cidade onde ela cresceu? Então talvez fosse interessante colocar aqui, com olhos de ódio, o que antes fora a cidade onde ela cresceu. Quierim. Por quê? Porque dessa forma, se for isso, tá? Se não for isso, aí você pode encontrar outras explicações, outras desculpas e tal. Mas se for isso, já fica muito bom. Por quê? Porque essa cidade de Quierim, ela ser uma grande cidade, não importa pra gente agora, entendeu? Porque a gente tá começando agora a conhecer a Camille, que tá no topo da colina, olhando para uns escombros. Por que ela tem ódio dos escombros? Aparentemente é porque ela tinha alguma conexão com essa cidade. Então você pode entregar direto qual é essa conexão que ela tinha com a cidade, entendeu? Ou se não é com a cidade, é porque quem destruiu ali, magoou ela, aí você fala sobre isso em vez de falar sobre a cidade. Vamos trabalhar aqui. Esse E aqui eu acho desnecessário. No fundo daqueles olhos prateados, o remorso se misturava com o reflexo da ruína, que agora era Alduin. Aqui eu já fiquei confuso, porque a cidade chama Quierim. Beleza? Beleza. Mas ela tá olhando para as ruínas, que agora é Alduin. Eu não sei o que é Alduin, eu não sei o que é Quierim, eu não sei o que é nada. Nenhum dos dois eu sei o que é. Se for essa questão aqui de ela crescer na cidade, aí Quierim é a cidade onde a Camille cresceu. Legal, tem uma informação para conectar com a cidade. Agora, por que ela virou Alduin se é um bando de ruína? Não entendi. Provavelmente os teus leitores também não vão entender, né? E qualquer coisa que a pessoa fica confusa, pode ter uma explicação depois e ser legal, ou pode ser só uma informação que ela não vai guardar na memória e vai perder. Isso aqui, por exemplo, eu acho que já é esse Alduin aqui é uma... Primeiro, Alduin é uma palavra inventada bem comum. Eu acho que eu já ouvi Alduin em um monte de circunstância diferente, em fantasia medieval, sabe? Então, meio clichê. Mas eu esqueceria. Esqueceria disso aqui. Ficaria confuso e esqueceria. As torres de obsidiana, que antes se erguiam majestosas, agora eram apenas pilhas, pode ser pilhas, né? Eram pilhas de entulho, menores que ela própria. Dá para ter uma noção do tamanho da pilha, acho interessante. Uma história perdida, soterrada pelo tom frio daquela manhã cinza. Isso aqui é desnecessário, não agrega em nada, é só drama. Vamos supor que isso aqui é inútil, tá? Então ela teve esse momento de impacto, ela tá vendo a cidade onde ela cresceu, tô chutando, né? Ser destruída. Aí ela olhou para esse negócio e falou o seguinte, sabe? Ele sempre me dizia... Essa vírgula aqui não entendi. Que a cautela é uma virtude. Que um simples sussurro poderia desencadear guerras e derrubar titãs, murmurou ela. Seu olhar perdido na destruição. Nunca enxerguei a verdade nas palavras de um garoto. Só agora eu entendo. Camille sorriu sob a dor, um breve sorriso que iluminou seu rosto com uma estrela cadente, que logo se foi, deixando uma mistura... Pois é, que eu fiquei muito em dúvida se cabe uma vírgula ou não, porque eu também deixaria, por questão de pausa mesmo, né? Mas não sei se é correto. Que logo se foi, deixando uma mistura de tristeza e ódio. Mas não posso dizer que eu gostei dessa descrição aqui, tá? Porque ela, tipo assim, ela sorriu
E aí o rosto dela se iluminou. E aí, um segundo depois, ela já tá toda lascada da cabeça, tá ligado? Sei lá se faz muito sentido pra mim. Isso na minha cabeça, enquanto eu imagino a cena acontecendo, não fez tanto sentido assim esse movimento facial, entendeu? O que você quis passar com isso? Que ela lembrou do menino, da frase dele com nostalgia e aí ficou feliz, mas aí lembrou do que aconteceu e ficou triste de novo? Provavelmente foi isso, né? Talvez daria pra você fazer assim, ó. Uma tola. E por que esse monte de 3 pontinhos, inclusive? Uma tola. Suspirou profundamente, desfazendo o sorriso. Eu acho que aqui o sorriso vai ficar repetitivo com esse sorriso aqui de cima, tá? Mas depois você vê se fica mesmo e resolve se ficar. Estava na minha frente. 3 pontinhos por causa disso aqui. Mas assim, eu acho que uma tola fica melhor. Suspirou profundamente, desfazendo o sorriso. Estava na minha frente, disse ela, em meio ao... É óbvio que ela que falou, né? Óbvio que isso também não é a dela. Então, isso aqui também eu tiraria. Dolorosas foram aquelas palavras. Por que você coloca essas vírgulas? Parece um personagem de anime falando, sabe? Ele puxa assim, dolorosas foram aquelas palavras. Tá ligado? Porque essa pausa não faz muito sentido. Dolorosas foram aquelas palavras. Pronto. Palavras. Também essa vírgula aqui também não faz sentido. Pra mim, pelo menos, não faz sentido. Palavras que ecoaram através do tempo, até o alvorecer daquele ano. Isso aqui tem cara de prólogo. Isso aqui é um prólogo disfarçado. Olha a safadeza do cara, mano. Onde os olhos amarelos de um celestial refletiam a adaga amaldiçoada, que parecia viva ao se enterrar lentamente no corpo de uma mulher. Que? Onde? Por que que... Caramba, por que começou em onde, cara? Onde os olhos amarelos. Eu acho que você quis, tipo, trazer a gente pra uma cena cinematográfica. Que muitas vezes, normalmente, é um erro. Que também é algo muito comum de ser cometido. É um erro cometido muito comumente por escritores que não leem muito. Amadores que não têm o costume de ler. Que é acabar indo mais pro cinematográfico. Imaginar uma cena cinematográfica, que na literatura não funciona tão bem. Por quê? O que eu acho que você quis dizer? Que é como se a gente visse o olho do celestial refletindo essa cena que a gente vai ler agora. Só que você começou direto por onde os olhos amarelos de um celestial refletiam. A gente não sabe onde a gente tá. Onde que a gente tá? Onde os olhos amarelos de um celestial refletem uma tal de uma adaga que parecia viva, entendeu? Então, é ruim só, tá estranho, tá paia pra literatura. Assim, audiovisual, não sei se ficaria bom também, mas eu entendo, eu acho que você tirou um pouco dessa visão do audiovisual, entendeu? Mas não acho que funcionou, não. Mas eu acho que foi isso que eu quis dizer. Que tá numa cena do Celestial tá enfiando, tá vendo ele enfiar a adaga amaldiçoada na mulher, né? Mais uma dica, essa dica aqui eu acho bem valiosa, tá? Pra quem é escritor e tá ainda melhorando o seu texto, limando algumas coisas. Esse que parecia é uma bengalinha. Isso aqui é o tipo de coisa que se você deletar, não muda nada. Nem que não muda nada, fica melhor, tá? Vamos fingir que esse começo aqui não tá esquisito, tá? Então vamos lá, é uma adaga amaldiçoada viva. Ela parece viva. Ela é viva ou ela não é viva? Ela é viva, então ela é viva. Mas eu quero dar a entender que ela parece viva. Você, escritor, está na cabeça do leitor.
Você não tá colocando algo para ser visto numa tela, que a pessoa vai ter que interpretar aquilo lá. Ela pode interpretar o que você disser, mas se você disser para ela que algo parece vivo, num contexto como esse aqui, não agrega em nada. Um momento onde agregaria, né? Vamos para um exemplo aí que eu acho que agregaria. Imagina o seguinte: você tá ali, dois personagens saindo no soco. E aí um personagem dá um soco e o outro cai no chão meio desacordado. Aí ele pensa, né? Vamos colocar o narrador assim: Roberval olhou para Jonésio, estirado no chão, que parecia ainda vivo, e sentiu na sua espinha um alívio. Mas ao chegar perto, viu o rasgo na sua cabeça e o sangue pelo chão deixou claro que a vida havia ido embora. Algo assim, tá ligado? Aí o parecia estar vivo, ele tem um argumento narrativo, porque o personagem ele tem uma questão de esperar que aquele outro protagonista, aquele outro personagem, né, ele esteja vivo ou não. Cria uma tensão, cria uma questão ali. Quando você fala que um objeto parece estar vivo, nesse caso aqui, nesse exemplo em específico, né, para mim, você só perde a oportunidade de falar que ela está viva ou não. O seu leitor vai olhar e falar, parece viva. Então, quer dizer que ela faz o quê? Ela se balança como se estivesse viva? Ela respira, parece estar respirando? O que exatamente que parece, né? O que dá a entender que ela parece estar viva? Ah, eu só quero dizer que ela que é uma adaga amaldiçoada viva. Então fala. Então fala. Senão, você mostra pra gente elementos que vão levar o leitor a entender que ela tá viva. Né? No caso de um audiovisual, por exemplo, vamos supor que a adaga ela respira. O diretor daria um close na adaga em algum momento onde ela tá expelindo o ar e puxando o ar de volta, entendeu? Para mostrar que ela tem uma respiração. Seria um close isso. Porque se você não fizer isso, você não quer que o seu consumidor perceba essa informação. Mas você quer que ele perceba, porque você escreveu. Parecia vivo, entendeu? Eu sei que eu tô me atentando a poucas coisas, mas eu acho que cada ponto desses que eu tô falando pode ajudar em uma grande escala. Tá? O Augusto falou que o chapéu na cadeira dá a impressão de que eu tô de lacinho na cabeça, né? Mas é porque chegou o Natal, gente. Chegou o Natal. Vai ter live natalina, tá? Vai ter. Uma lâmina que não precisava de uma mão que a guiasse. Movia-se sozinha, como se tivesse vontade própria. Como se tivesse vontade própria. Então ela não tem vontade própria, tá? Então ela também não tá viva. Ou ela tá viva, mas não tem vontade própria. Penetrando a pele da mulher até desaparecer completamente sob sua carne. Meu Deus do céu. Como se buscasse o órgão mais profundo de seu peito. É uma adaga pequena, né? E para o celestial, a ação daquele selo maligno. Por que o selo tá em maiúsculo e maligno não? Não deveria ser os dois minúsculos? Ou os dois maiúsculos? Trazia de volta as recordações da noite anterior, quando ele despertava a deriva. Tá no infinitivo isso aqui, eu acho, né? Quando ele despertou a deriva, acho que faz mais sentido. Ainda recordava do tempo que levou para notar que estava em uma das ruas da cidade de Alduin, que estranhamente parecia mais sombria. Mas um parecia, eu não sou muito fã de parecia, tá? O parecer, no geral, esse verbo, ele não é muito legal. Ele confunde mais do que ajuda. Tem palavras que eu acho que funcionam melhores, quase sempre. Até mesmo as torres de obsidiana se escondiam na neblina densa, tá? Então isso é no passado. Isso aqui é um prólogo que não é um prólogo, né? É um prólogo do futuro. A penumbra amedrontava até mesmo os postes com magia luminescente, que se recusavam mostrar o caminho para ele. Se recusavam a mostrar o caminho para ele. Por quê? Dá para ser sem o A? Dá. Mas aí essa parte aqui fica estranha, entendeu? O que, ironicamente, aumentava o silêncio ao seu redor. Isso não fez sentido para mim. Tá, a penumbra, ela amedronta a luz dos postes mágicos. Quanto a isso, beleza. Isso aqui eu já acho um pouco desnecessário.
e se recusam a mostrar o caminho para ele. Não é para ele, se recusam a iluminar porque tem uma penumbra. Beleza? Beleza. Aí, por que que, ironicamente, isso aumenta o silêncio ao redor dele? Primeiro, por que que isso aumenta o silêncio ao redor dele? E segundo, por que que é ironicamente? Nenhum dos dois para mim fez sentido. O silêncio que se quebrou naquele instante, com o grito estridente da mulher assim que acordou. Cara, essa cena, na minha cabeça, ela não tá conseguindo se desenvolver de forma correta. Acho que é muito por conta da falta de leitura mesmo. Dispersando a imagem vívida da sua lembrança, desesperada, tentando arrancar a lâmina de dentro do seu corpo, tipo Alien, né, do filme Alien, a mulher implorava pela sua vida. Era impossível ignorar o som da dor que ela emitia, mas eles permaneceram imóveis, observando eles. Tem mais de um? O rosto dela contorcido de pavor. O rosto dela, vírgula, contorcido de pavor. Mais fácil é colocar estava, né? Do que vírgula. Já acho que ficou bem claro já que você usa vírgulas de forma desnecessária. Volta e meia tem uma vírgula aí que não faz sentido, tá? Mas algumas fazem sentido. Por exemplo, essa daqui, uma pausa interessante. Naquele instante, bengala. Ele sabia? Ele quem? São eles, né? É mais de um camarada que tá aqui. Então, ele quem? O celestial? Quem que são os outros que estão com ele? Ele sabia o que aquela mulher sentia, assim como ele havia sentido na noite passada, quando despertou a deriva. De novo isso? Tá bom, vou levar em consideração que tem um propósito. Nem conseguia lembrar de como havia chego próximo à praça de Alduin. Abstrata era a sinfonia. Abstrata. Pô, quer que seja chegado mesmo? Então tá bom. Word. Abstrata era a sinfonia criada pelos noturnos vasculhando os lixos nos becos. Ok. Agonizante foi quando as placas das lojas e pousadas começaram a tentar complementar a sinfonia. Os ventos frios ricocheteavam seus longos cabelos prateados, trazendo consigo o cheiro adocicado da terra e grama. Àquela altura ele não sabia, mas se lembrava de como desconfiava. Não entendi. Dos olhos sombrios que o seguiam, com uma nota misteriosa em meio aos becos sinistros, assim como os olhares deles fixados na mulher ali na frente, tentando rasgar sua pele com as unhas. Cara, tá, isso aqui tá muito nada a ver, muito confuso. Não faço ideia de quem que são eles, eu não sei quem é que vai rasgar a pele dela com as unhas, tá? Isso aqui é um problema. Perturbador era a visão das vestes daquela Barilman ali, evocando uma familiaridade inquietante, como um fragmento perdido de memória retornando para assombrá-lo. E ainda mais perturbador era a praça de Alduin tomando forma ao seu redor, envolvendo-o em uma lembrança impossível de esquecer. A estranheza não eram os ventos que sopravam mais fortes naquela noite, nem a energia opressiva que parecia querer esmagá-lo, não. Era a multidão olhando para o alto. Rapaz... Eu vou fazer um comentário que eu ficava muito puto quando faziam quando eu era mais novo, mas é necessário. Essa análise tá com quase meia hora já. A gente gastou 7 minutos ali pré, mas o restante foi de análise mesmo. Mas eu queria ler mais porque eu li pouco, né? Na sua cabeça... Deixa eu complementar o que eu ia falar, né? Quando eu era mais novo, eu ficava puto quando alguém me dizia isso. Mas é muito verdade. Porque é complicado de resolver. Mas na sua cabeça, essa cena talvez faça sentido. Porque você sabe coisas que o seu leitor não sabe. Eu, que não sou seu leitor, que não tô na tua cabeça, na verdade, eu não entendi quase nada dessa última parte aqui. É um monte de informação, parece que tá aparecendo gente do nada, entendeu? E eu não tô entendendo a cena, eu não consegui visualizar nada. Porque você não me explicou a cena. Você foi jogando coisas ali do nada que eu não sei em que contexto que elas se aplicam, o que tá acontecendo, entendeu? Então, sinto muito aí que ainda não rolou de chegar no ponto que você quer.
Mas, um ponto muito importante, tá? Que é o aprendizado específico. Você reestruturou o capítulo, né? E não imagino tanto que você mexeu ali, mas o início com diálogo dá pra melhorar, mas tá melhor. E o estilo de escrita datado também melhorou. Então, os dois pontos que a gente tinha falado na outra live, na outra análise, você conseguiu evoluir. Mas tem coisas ali bem marcantes que tem que ser repensadas. Lê em voz alta, com muita calma, e pensa se aquela cena tá clara na cabeça de quem tá lendo. Isso é muito complicado, porque você vai ter que ser bom. Você vai ter que sambar para conseguir se colocar no lugar de alguém que não conhece o seu universo. É complicado, tá? Eu recebia muito essa crítica quando eu escrevia projetos culturais, lá no comecinho, porque eu sabia como era o projeto, mas eu tinha que explicar o projeto para quem estava lendo. E eu não conseguia, em algumas ocasiões, explicar de forma correta o projeto. Porque eu queria deixar ele mais, né, rebuscado e tal, muitas vezes, no começo rolou muito isso, do que de fato explicar o que era o projeto. Porque foi assim que eu aprendi com as pessoas que me ensinaram no começo. Aí depois eu aprendi que tinha formas melhores de fazer e fui melhorando o meu processo. Mas é complicado de você se colocar no lugar do outro e fingir que não sabe de nada. Ó, salve Thiago Barroso, boa noite, meu mano. Obrigado aí pelo carinho. O Thiago brotou lá no Instagram, mandou um salve carinhosíssimo, né? Não tem como não responder. Mas assim, não vou colocar o chifre, não vou ativar o fogo, porque as duas coisas que eu critiquei na última live você melhorou. Então existe evolução. Só tem que evoluir um pouco mais, beleza? Lembrando a todo mundo, tanto quem tá em live quanto quem tá em vídeo, deixe por favor o seu like, se inscreva no canal se você já não é inscrito. E toda terça-feira a gente tem live de análise do Ninho aqui no Instagram e no YouTube, às 7h30 da noite. Para enviar o seu texto, é só ser membro do canal do YouTube, é só R$ 7,90 por mês. Você pode assinar por R$ 7,90, mandar o seu texto e aí ser analisado e cancelar, zero problema, tá? Junta aí um texto que você quer que seja analisado, paga lá os R$ 7,90, cai para mim o seu membro, envia o texto, eu vou anotar que você tá como membro, show de bola. Paga só um mês e já era, tá? Mas quem continua sendo membro pode enviar quantos textos quiser e tem outros benefícios também que eu não vou ficar repetindo aqui direto porque também enche o saco de vocês, né? Mas obrigado mais uma vez, o TH Silva, porque os teus comentários me deixaram muito contente e eu ver que você conseguiu melhorar o que eu falei na outra análise também me deixou muito feliz que você conseguiu captar essas coisas, sabe? Então, da hora, tá? Parabéns por isso. Tem outras coisas para mexer, mexa nisso e principalmente leia mais. Leia mais, vai mudar a tua vida.